O Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o versículo 3 diz: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus pensamentos. Então Deus, Ele nos conhece por completo. Ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Ele sabe aquilo que está dentro da nossa mente, que nós pensamos. Ele sabe aquilo que sai da nossa boca, as palavras que nós falamos. Não tem como a gente esconder nada de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Tem outro versículo que diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então a gente precisa ser verdadeira diante do Senhor. Colocar diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. Confiando no Senhor, que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas necessidades. E vamos colocar aquilo que tem nos incomodado, aquilo que nós estamos sentindo, ou aquela situação que nós estamos passando de dificuldade. Vamos colocar diante de Deus, confiando no Senhor, que Ele tem a resposta para a nossa vida. A terceira lição que nós podemos aprender é que os girassóis, eles sabem captar o lado luminoso da vida. E uma lição que a gente pode aprender aqui é a lição do contentamento. Porque o girassol, ele está captando a luz, ele está em busca da luz. Ele está captando o lado bom do sol, o lado bom da vida. E nós podemos aprender a respeito da arte do contentamento, que é estarmos contentes, independentemente da situação que aconteça na nossa vida, com o apóstolo Paulo. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, Paulo escreveu assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente sem temor. Então Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava preso lá, se eu não me engano, em Roma. Só que mesmo ele estando preso, ele fala muito sobre alegria dentro dessa carta. Em Filipenses 4:11 ele diz: aprendei a viver contente em toda e qualquer situação. Então, enquanto Paulo ele estava preso, ele escreveu várias cartas para várias igrejas lá que ele havia pregado o evangelho. E essas cartas, elas estão na Bíblia. Eu acredito que quando Paulo escreveu essas cartas lá para aquelas igrejas, ele não tinha ideia de que cristãos do mundo inteiro, cristãos do século 21, como nós hoje, iríamos ler as cartas que ele havia escrito. Então, se Paulo ele não tivesse sido preso, ele não tivesse passado por aquele período difícil que ele estava passando, possivelmente ele não teria escrito todas aquelas cartas que ele escreveu. E nesse momento de dor, de sofrimento que ele estava passando, Deus usou a vida dele para que ele escrevesse as cartas, para que ele falasse a respeito do evangelho. E hoje nós podemos estudar essas cartas, podemos pregar a respeito dessas cartas e sermos edificados por aquilo que ele escreveu. O desejo de Paulo era de levar o evangelho até Espanha. O projeto dele era passar por outros países, né? Como ele passou por diversos países, diversas cidades, e ele tinha como alvo chegar na Espanha.
para pregar o evangelho lá na Espanha, porque ele via assim uma necessidade muito grande de pregar o evangelho por todos os povos que eram conhecidos na época. Só que ele não conseguiu realizar o sonho dele de chegar até a Espanha, porque ele foi preso em Jerusalém, depois ele foi encaminhado para Roma, e lá em Roma ele acabou sendo morto durante o governo do imperador Nero. Então, o desejo maior de Paulo, o sonho maior que ele tinha, não foi realizado. No entanto, Deus fez a obra de uma outra maneira, que foi fazer com que essas cartas que ele escreveu estivessem na Bíblia e fazer com que a história de Paulo estivesse na Bíblia. E hoje nós podemos aprender a respeito dessa história. Então, ser alegre não significa estar com um sorriso estampado no rosto 24 horas por dia, mas experimentar o conforto e a segurança que apenas o Espírito Santo pode nos oferecer nas adversidades da vida. Então, não é a gente estar o tempo todo sorrindo, né? O tempo todo com um sorriso no rosto, mas é receber do Senhor o conforto, o consolo, no momento das adversidades, no momento da dor que nós temos enfrentado.